Jesus. Estende as tuas mãos sobre nós. Fala conosco neste momento que nós estaremos juntos em família, Pai amado, aqueles que aqui se encontram. Que a tua mão de misericórdia possa nos alcançar e abre nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra, Deus. Tudo aquilo que nós queremos, ó Pai amado, é sentir a tua voz, a tua palavra, é ela que faz a diferença e por si só é eficaz, Senhor. Nós não queremos nada, ó Pai, que não provenha de ti. E queremos desde já nos colocar diante da tua presença para que tu possas nos usar como canal, Senhor, de bênção para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos estar falando hoje nós falamos sobre a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e hoje nós falaremos, Deus assim permitir, vamos estar falando hoje do capítulo 13. Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Os irmãos estão conseguindo ver aí a carta, não, né? Yes, Tá vendo? Consegue enxergar a Bíblia, Joel? yes, yes. Sim, sim. Ah, ok. Então vamos aqui, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós falamos sobre os dons espirituais. E agora, desculpe, vamos estar falando sobre a excelência, o dom por excelência. E vamos estar continuando. O apóstolo Paulo, ele falou, vamos recapitular aqui rapidamente, que ele falou no capítulo 12, no finalzinho. Ele disse assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, o caminho do amor, o caminho da caridade. Essa é a nossa. Isso, vamos ler então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é fingido, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se comporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desfalecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. Logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Amém, irmãos? O maior é o amor. Em outras versões, vamos olhar a garganta e a garganta está seca. Em outras versões, ele fala o maior é a caridade, né? Eles falam. Algumas versões aparecem como caridade. Então é essa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, charis, graça, boa vontade, né? Seria como metal que soa ou como um sino que tine. Eu fiz algumas colocações aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos. Trouxe aqui eu prefiro estar com a palavra, assim, a Bíblia no papel.
Sei que os irmãos são tecnológicos, muitos gostam de tablet, de telefone, computador, mas eu ainda prefiro a palavra no papel, né? Isso aqui, ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse caridade ou se não tivesse amor, eu nada seria. Seria, seria como metal que soa ou como sino que tine. A palavra caridade, fizemos uma ricerca, e ela reflete a graça, caridade, reflete empatia, ou seja, amor para o próximo. Um amor como, pastor? Um amor incondicionado. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de você sentir empatia por uma pessoa que você às vezes nem conhece, mas você sente ajudar a pessoa, independente do seu rolo ministerial, da sua posição eclesiástica, acadêmico, se é de igreja, se não é de igreja. Às vezes no trabalho, às vezes no dia a dia, você se depara com uma pessoa que você sente de fazer o bem. Você sente a graça de Deus, o amor caritativo, né? Incondicionado, sem interesse, puro. E aí eu falo assim, mas por que você está me ajudando? Eu falo assim, porque eu quero te ajudar. Então, verdadeiramente, essa caridade é esse amor. Esse amor que ele olha para as pessoas sem interesse. Um amor desinteressado em recompensas pessoais. Verdadeiramente, esse é o grande amor, é o amor de Deus, né? É o amor que Deus colocou no nosso coração. O amor de Deus é um amor perfeito. E ele colocou no nosso coração a sua graça para que nós possamos aprender com ele, de ter esse tipo de amor, esse tipo de atejamento, esse tipo de comportamento, ou seja, charis, né, do grego, graça, ou amor ao próximo, ou filantropia, a pessoa que gosta de amar porque gosta de amar, amor sem interesse. Seria como metal que soa um tino que tine. Às vezes, eu quero fazer algumas colocações para que vocês, de uma maneira muito séria, mas ao mesmo tempo com muita coerência. Você vê muita gente fazendo caridade aí, colocando foto no Facebook. Além de ser antiético, entendeu? Como metal que soa, soando a caridade. Aí você fala, pastor, mas existem ocasiões que verdadeiramente precisa. Óbvio. Existem instituições que são filantrópicas, que dependem de doações, elas têm que demonstrar que estão fazendo caridade, mas ali é diferente. Ali há uma quantidade enorme, pessoas que vão naquele ambiente fazer evangelismo, levar comida para as pessoas que estão, para os drogados, para os famintos na rua, ok. Mas às vezes a pessoa sente de fazer um bem, escute o que eu estou te falando, que isso aqui é fundamental. E eu vou para casa do irmão levar uma feira, um exemplo. Vamos colocar a palavra de Deus em prática. Aí chego lá, quando eu vou entregar a feira, eu faço uma selfie e coloco no Facebook. É ridículo. Porque nós vamos expor a pessoa, expor a família, a situação dela. O que a Bíblia fala, o que a mão direita faz, a esquerda, alguém está com o microfone aberto aí? O que é que diz a Bíblia? O que a direita faz, a esquerda não A pode. esquerda não precisa saber. A esquerda não precisa saber. A esquerda não pode ver. É óbvio que existem casos e casos. Tem situações que você tem que demonstrar. Aqui, se de repente tem alguma instituição filantrópica aqui na Inglaterra, o governo gera benefício para essa instituição. Essa instituição, depois, no final do ano, tem que fazer o balanço, né? Tem que falar, ó, nós gastamos com isso, gastamos com aquilo, gastamos com aquilo. O governo quer saber. Então, é fundamental. Em alguns casos, quando existe uma organização religiosa, filantrópica ou associação, verdadeiramente tem que ser demonstrado através de documentos, através de imagens, mas eu estou falando na questão pessoal. Aqui está falando na minha pessoa, na sua pessoa. Quando Deus tocar você para fazer uma obra de caridade, fazer um bem a alguma pessoa, a recompensa você já recebeu do céu. O regozijo é nosso, de você sentir um canal de bênção. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa, ele não tira. Então vamos continuar aqui, né? Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Olha que Paulo está falando para uma igreja que tem todos os dons, né? Toda a ciência, dom de ciência, interpretação, a mão que apareceu no rei Beltesazar e Daniel interpretou, dom de ciência. Mené, mené, tekel, parsim. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Uma interpretação que só vem do céu. Ciência. Ainda que tivesse a fé, toda a fé, de maneira tal, de transportar os montes e não tivesse caridade, no versículo 2, tá vendo? Vocês estão para enxergar aqui a Bíblia, vocês?
e não tivesse amor ou caridade, nada seria. Cheio de fé, bota a mão na cabeça, ora, levanta, jejuma, mas não consegue se amar, não consegue amar, não consegue ser uma pessoa caritativa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tenha prazer na bênção do outro, uma pessoa que tem prazer na vitória do irmão, tem prazer no bem-estar do amor, um amor incondicionado. Todos têm que estar bem. Quando a pessoa se sente bem no bem-estar do outro, ela está afirmando que o Espírito Santo está morando nela. Porque verdadeiramente só Deus pode colocar no coração do homem esse sentimento. Porque a Bíblia fala que o homem é mau. Então, se o homem é mau, é só Deus que pode colocar no coração do homem esse sentimento. Então, eu sei que você está me ouvindo aqui, seu coração é um coração bondoso diante de Deus. Quando esse sentimento vem na tua vida, quando você sente esse feeling, né? Na Inglaterra, nós podemos fazer esse linguajar. Feeling, essa empatia, não apatia. Apatia é um desinteresse. Essa empatia significa verdadeiramente que é Deus que está colocando essa sensibilidade no nosso coração. Você sentir a dor do próximo, a dificuldade do seu irmão, ela passa a ser a tua dificuldade. Ainda que às vezes você não tenha condições de ajudar na questão monetária, não necessariamente precisa. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, às vezes a pessoa precisa de uma mensagem, olha, Deus vai te abençoar, não se preocupe, Deus vai dar vitória nessa situação. Ou às vezes a pessoa precisa de uma feira, você vai lá, se Deus assim está te abençoando para você dar uma feira, chega aqui, irmão, aqui, ó, Deus te abençoa, não se preocupe, não precisa de nada de ninguém, não. Então, a sua recompensa você já recebeu no céu. Então, assim, só pode dar quem Deus já deu. Bota na sua cabeça, ninguém pode dar o que não tem. Então, só se transmite aquilo que se há. Então, quando Deus usa você, quando Deus me usa, quando Deus nos usa para abençoar a vida, abençoar pessoas, significa que nós já recebemos. Só não tem para dar quem nunca recebeu. Então, os dons de Deus são repartidos para a igreja, como diz a Bíblia, cada um como ele quis, né? E sem arrependimento. Aquilo que Deus te deu é seu, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha só o que está escrito aqui, né? Ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, ou a caridade, em outras versões, como eu já te falei, né? A caridade é sofredora, é benigna, né? A caridade é sofredora, é benigna. Um segundo só aqui. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna ao sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Tá vendo? Nenhum tipo de sacrifício é válido quando nós nos fazemos com o coração disposto. O que é que o Espírito Santo está nos ajudando, está nos orientando? Que tudo aquilo que for ser feito tem que ser feito com amor. Para Deus e não para com os homens. Então, tudo aquilo que se fizer, faça com amor, faça da melhor maneira possível para Deus. Não para ninguém, não para homem, não para instituições, não para figuras. Mas a obra que você desenvolve na obra caritativa, ela vai diretamente a Deus. O próprio Deus falou isso assim, ó, Senhor, onde foi que nós não conseguimos ajudar-te? Tem uma parte na Bíblia que fala assim, mais ou menos assim. Ele fala assim, ó, quando você me viste, não me deste de comer. Quando eu estive com fome, não me deste de comer. Estive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Então, assim, qualquer pessoa que você tenha essa empatia de você fazer essa obra caritativa, é fundamental que se faça verdadeiramente. Ah, pastor, e se eu não tivesse empatia? Se esforça para ter, porque Deus colocou o seu Espírito sobre a minha, sobre a tua vida. É indispensável que a gente possa ter esse tipo desse dom abençoado, né? De ter a caridade emprenhada na nossa alma. Olha aqui. Se eu desse tudo para os pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, olha só, nada aproveitaria. O que significa? Significa que eu não posso fazer simplesmente como fizeram os fariseus, né? Os fariseus foram lá, às vezes faziam obra caritativa, mas passaram pelo samaritano e não podia tocar porque era imundo. É uma realidade, era a lei deles, era e é até hoje, na verdade, né? O sacerdote não podia tocar em nada morto. Só que o samaritano não estava morto, né? Estava morrendo. Assim diz aquela parábola. Nós cremos que isso é um fato verídico. Ainda que seja uma parábola, cremos que de repente esse fato aconteceu, né? Quantos samaritanos às vezes precisam de ajuda aí e os religiosos passam direto.
para pegar somente as pessoas que têm mais condições, as pessoas que estão mais no nível social melhor. Às vezes Deus está querendo, de repente, aquela pessoa ali é o próprio Deus que está colocando para provar a minha e a tua fé. Então, que nós venhamos a ter sensibilidade para entender que, por mais que a gente queime nosso corpo, que a gente dê tudo, que a gente faça tudo, mas se a gente não fizer com o coração verdadeiramente voltado para Deus, é tudo em vão. Tá vendo? O versículo 5. Os irmãos estão conseguindo ler comigo aqui? Sim, né? Amém? Alguém pode dizer amém, por favor? Dá para ver aí? Amém. Pronto. Amém. Olha, não se... Olha só o amor. Amém. 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 Glória a Deus aqui, ó. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e sustento aos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso eu aproveitaria. O amor é sofredor. Tá vendo ali? O amor é sofredor. Segundinho só que eu vou... O amor, ele é sofredor. É benigno, a caridade, né? A caridade, o amor, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. É fundamental a gente entender essa parte aqui. E eu gostaria que os irmãos também quisessem deixar o microfone aberto para que eu possa fazer o seu questionamento. O seu questionamento, querido, é bem-vindo. Amém? É fundamental. Aqui, ó. O amor é sofredor. Hoje em dia ninguém quer mais sofrer por amor. Hoje em dia ninguém quer mais sofrer por amor. Hoje em dia ninguém quer mais sofrer por amor. As pessoas querem automaticamente viver a própria vida, principalmente às vezes no local que nós estamos, né? Não tem mais como viver o amor. Por que não tem mais como viver o amor? Porque, infelizmente, as pessoas, cada um procura os seus próprios interesses. Olha lá, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O contrário de benignidade é ser maligno. Então, assim, que o Espírito Santo possa colocar essa benignidade no nosso coração. Já está, mas que possa dobrar, triplicar, quadriplicar, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, nós vemos que, às vezes, existem situações de pessoas que se dizem servir a Deus, mas têm um coração maligno. Como, pastor? Me explique rapidamente isso. Através das atitudes. Às vezes, o vestimento, a boca fala uma coisa, mas a atitude fala como maligno. Pessoas que, às vezes, não têm prazer na vitória do outro. Pessoas que emprestam a boca para Satanás para falar mal de outros. Desde falar do amor de Deus, às vezes empresta a boca para falar malignidade, língua maligna. Na verdade, isso aí é um abomínio diante de Deus, né? Então, olha lá, o amor é benigno. Pessoa que quer o bem. A pessoa que faz o bem continuamente, né? A caridade não é invejosa. Isso aqui não precisa nem falar. Precisa? Meu Deus. Que não tem prazer na tua vitória. Não tem prazer no teu bem-estar. Não tem prazer no teu crescimento. Quer que você cresça, mas você tem que crescer e ficar debaixo da pessoa. Não. Quem ama, quem conhece a palavra de Deus e quem ama as escrituras, o prazer dela é que as pessoas possam todos crescer. O que foi que Jesus falou? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu, para que vos maravilheis. O pensamento de Cristo é esse. O verdadeiro cristão, ele impulsiona, ele acompanha o crescimento do outro. E que o outro possa crescer ainda mais, em nome de Jesus. Porque verdadeiramente nós somos canais de bênção. Existem pessoas que nós vamos trabalhar, vamos instruir, que vai chegar muito mais além do que a gente. E glória a Deus por isso. Quantos professores continuaram professores, mas os alunos vieram médicos, vieram engenheiros, viraram cientistas, e o professor continuou professor. Imagine se o professor não tivesse prazer de ensinar, porque aquele aluno poderia ser futuramente um líder dele, ou um diretor dele. Não. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração esse desejo de ser canal de bênção para as outras pessoas, independente daquilo que Deus fará. Se Deus abençoará, melhor ainda. Mas eu e você decidimos ser canal de bênção. Olha lá. O amor é benigno, o amor não é invejoso. E uma coisa mais importante que eu quero que você entenda: a inveja e o ciúme nascem na intimidade. A inveja só nasce na... Ninguém pode invejar, está no Japão. Ah, o irmão do Japão está invejando o irmão que está na Inglaterra. O irmão da Inglaterra está invejando o irmão que está lá no Congo. Não tem como invejar. A inveja e o ciúme nascem na intimidade. Às vezes são as pessoas que estão ao nosso redor.
que às vezes se uma. Por quê? Porque elas conseguem enxergar em você algo que ela não tem. Aí, pastor, o que é que eu tenho a agir, fazer diante de uma situação como essa? Você tem que continuar a sua história e amar essas pessoas e respeitar. Mas são um tipo de pessoas que, infelizmente, eu quero ser muito coerente, não tem como andar do nosso lado. Por quê? Porque elas não tiveram humildade para chegar do seu lado para aprender aquilo que você tem. Às vezes, irmão, não precisa nem ter coisas. Às vezes o ciúme nasce pelaquilo que você é. Aí fala, pastor, mas eu não tenho um centavo. Como é que pode? O povo tem. Mas você tem um brilho de Deus na tua vida. Você, o Espírito Santo, é na tua casa. Você pode dizer amém? Então, esse brilho Amém. que está na tua vida causa ciúme. Porque onde você chega, você é querido, você é querida, as pessoas têm prazer de estar do seu lado, as pessoas têm prazer de estar na sua casa. Eu conheci pessoas aqui que não conseguiu fazer amizade. E quando faz amizade, só faz amizade com o invejoso. Agora, eu vou dizer uma coisa: o benigno anda com o benigno e o maligno anda com o maligno. Não tem para onde correr. As más conversações corrompem os bons costumes. Você quer conhecer a pessoa, você vai conhecer as pessoas que ela andam. Infelizmente, é uma realidade. Ah, pastor, mas Jesus andava com todo mundo. Jesus não andava com ninguém. Eram as pessoas que andavam com Jesus. Jesus andava com todos os tipos de pessoas andavam com ele. Mas Jesus não andava com ninguém. Então, a palavra de hoje para você é que vocês possam ser um canal de bênção. Você possa ser um influenciador e não ser influenciado. Que o Espírito Santo, que a caridade de Deus está no seu coração, que a bondade de Deus, a benignidade está no coração, ela possa ser transmitida para outras pessoas e as pessoas passam a seguir os seus passos. Não você para outras pessoas. Aí que acontece, pastor, uma situação como essa. Quando você e eu se colocamos na posição que Deus quer que nos coloquemos, com um coração simples, humilde, na presença dele, fazendo caridade, ajudando as pessoas, desinteressado, o que acontece? Quem não consegue fazer vai ver em você um brilho. Vai ver o brilho de Deus, a glória de Cristo, mas a alegria é nossa. Deus não divide a glória dele com ninguém, mas também ele não rouba, ele não usurpa a alegria da minha, no meu e do teu coração. É por isso que você regozija quando Deus te usa. Entendeu, meu? Amém? Vamos ver aqui, ó. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Eu anotei até aqui, ó. Leviandade é uma pessoa não séria, uma pessoa insensata, sem senso. Às vezes responde e trata as outras pessoas com ligeireza. Não sei se a palavra certa. A pessoa que é desinteressada. Ah, se tiver de fazer, te faz. Se não tiver, faz. Se crescer, cresceu. Se não crescer, também tá bom. Se vai, vai. Se não vai, tá bom. Essa pessoa não que trata de uma maneira leviana é uma pessoa desinteressada. Seguramente ela não tem o charis de Deus, a graça de Deus no coração. Porque quem tem a graça de Deus tem interesse pelo bem-estar do outro. E você pode dar um glória, pode dizer amém mesmo no estudo. Pastor, como é que eu vou saber o termômetro da minha vida? Quando a sua alma regozija em fazer bem por alguém, você tá na bênção, nós estamos na porta do céu. Agora, se o nosso coração endurece quando nós fazemos bem, aí nós temos que passar por um processo de Deus. Deus está tratando o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Então é fundamental que a gente possa todo dia descer na olaria para que Deus possa nos moldar, porque nós não somos perfeitos e não ficaremos perfeitos enquanto Jesus não voltar. Até ele voltar, nós temos que passar por um trabalhar de Deus toda manhã. E clamamos pela misericórdia de Deus, que fala, é a causa que nós não somos completamente destruídos, porque a misericórdia não tem fim e se renovam a cada manhã. Grande é a sua bondade, grande é a sua fidelidade. Ou seja, toda manhã nós temos que tomar um copo de misericórdia, um copo de humildade. São as duas pílulas do dia, misericórdia e humildade. Misericórdia e humildade. Tá vendo? Aqui, quem ama não trata com leviandade. Trata a pessoa com seriedade. Às vezes você conta o problema, a pessoa pensa que diminuir o problema, trata o seu problema com desinteresse. Só você sabe o que você está passando. Às vezes só as pessoas sabem. Então, quando nós temos o amor de Deus, temos benigno no coração, qualquer pessoa que se apresenta, nós levamos a sério aquela pessoa. Porque tem gente aí que vai para o suicídio. E as pessoas, às vezes, não têm sensibilidade de entender que aquela pessoa está à beira de um suicídio e trata com leviandade, sem interesse. Então, que o Espírito Santo possa colocar interesse pelas causas dos outros, em nome de Jesus. Olha cá, não se soberbece, é fundamental. Não se soberbecer, ou seja, não ser orgulhoso. Às vezes Deus usa, mas as pessoas são orgulhosas, são insubmissas. Não, meu negócio é com Deus. Não, eu não quero nada a ver com o meu patrão. Eu faço o meu trabalho e vou para cá. Não, Deus na terra levantou autoridades. Nós somos submissos uns aos outros. Na terra ninguém vive sozinho. Existem autoridades. Então, é justamente
É justamente isso que nós temos que entender. Entendeu? O amor, como diz aqui a palavra, não se soberbece, não é orgulhoso. É uma pessoa que todos os dias, ela tem prazer de... Rapidinho que eu vou... Tem um microfone que tá dando microfonia aí, mas tá tudo direito. Já deu microfonia várias vezes. Não sei se é um irmão. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não ensoberbece. Uma pessoa que serve a Deus, ela não pode ser soberba. Ah, pastor, como é que eu vou conhecer a pessoa? Quando você começa a andar, você vai ver. O que sair pela boca. A Bíblia fala, querido, quero que você olhe para mim aqui bem. Esse vídeo vai estar aqui registrado para gente. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Escuta o que ela está falando. Mas não escuta somente 2 palavrinhas, 3, não. Para ouvir e analisar o que sai da boca. A pessoa começa a murmurar, você começa só a falar mal dos outros, você começa a emprestar a boca para o inferno, reclamar do trabalho, reclamar da chuva, quando chove porque está chovendo, quando faz calor porque está quente, quando faz frio porque está frio, e aqui não presta, e ganha menos, não tem trabalho, não fala a língua. O ser humano às vezes passa por esse tipo de crise, mas a pessoa não pode ter continuamente uma vida como essa. Porque, infelizmente, quando a pessoa está nesse patamar aí, ela está declarando a própria doença espiritual. Que tipo de doença é essa, pastor? A pessoa ela pode estar depressa, pode estar opressa, entendeu? Entendeu? E praticamente a opressão, ela é sinônimo de uma possessão até demoníaca. O inferno fica ali jogando seta na cabeça e por troco tem pessoas que vão levar até o suicídio. O único ser na Terra é propício ao suicídio são os homens. Você não vai ver cachorro se matando, nem lagartixa. Parece um discurso chulo, mas é uma realidade. Ninguém se suicida. Nem um bicho, só o ser humano. Por quê? Porque existe o mundo espiritual que nós temos que levar a sério. A opressão, ela vem do inferno. Joga seta, que a pessoa não é nada, que você não pode, que você não faz, que você não vai conseguir, que as coisas não vão funcionar. E, infelizmente, às vezes o inferno usa até boca de pessoas. Aí, se você está com sua mente brindada, você já sabe que essa boca é do inferno, você que você faz? Repreende em espírito, e é um tipo de gente que não pode estar no seu dia a dia. É você que tem que selecionar as pessoas que você coloca na sua casa. As pessoas que são caritativas, as pessoas que têm a presença de Deus. Ou se não tiver, você tem que transmitir para ela da tua vida. Olha aqui, ó. Não se importa com indecência. O amor ou a caridade não se importa com indecência. Isso aqui está claríssimo, né? A pessoa não fala o que quer, a pessoa não demonstra o que quer demonstrar, o meu jeito de ser, não se veste como quer. A pessoa que ela tem Deus, que ela tem a charis de Deus, né? A caridade, ela não se importa com indecência. Ela sabe que está representando o Senhor em qualquer situação, no trabalho, em casa, não necessariamente na igreja. Na igreja nós colocamos nossas roupas e tal, mas em qualquer lugar, qualquer ambiente. Pastor, o que é que significa isso? Se vestir com pudor. Se vestir, falar com decência, medir as palavras. No Brasil tem um ditado que fala assim, engolir sapo às vezes. Às vezes tem que engolir mesmo, porque nós servimos a Cristo. Porque senão nós vamos nos igualar. Eu tenho que falar, pastor, tem que falar nada. Tem situações que Deus está provando a nossa fé para nós ficarmos calados. Sabe por quê? Tiago fala que na ira do homem Deus não opera. Então, quando nós nos iramos, podemos dar até lugar à ira, mas não podemos pecar. A Bíblia fala assim, ireis, mas não pequeis. A gente fica chateado. Mas aí conta até 10, conta até 20, respira fundo, Deus tem misericórdia. E aí dá um tchau, dá um arrivederci, tchau. Por quê? Porque são situações que estão tentando tirar o amor de Deus, a graça de Deus na tua vida, e nós temos que tomar uma decisão. Aqui, não se importa com indecência, não busca o próprio interesse, não se irrita e não suspeita mal. Isso aqui é demais. Não busca o próprio interesse. Olha, eu vou te dar com a mão, mas eu vou fazer assim, mas tem que fazer assim. Você vai fazer assim, mas eu vou fazer assim. A pessoa que às vezes não faz nada sem nada em troca. São só por favores. Não vou falar com fulano porque fulano tem condições de amanhã depois me abençoar. Não. Isso não provém de Deus. O Espírito de Deus, a pessoa que tem verdadeiramente o charis de Deus, a graça de Deus, tem prazer em abençoar as pessoas, independente se ela vai continuar no nosso rol de amigos, independente se ela vai ficar morando perto da gente ou se vai para longe. O prazer que nós temos é de fazer o bem sem olhar a quem.
Então, hoje, verdadeiramente, nós estamos falando do dom por excelência, um caminho mais excelente, e esse caminho é um caminho do amor. E a coisa mais importante que você tem que entender, é que tudo isso que nós fazemos repercute na nossa vida como graça, como bondade, como amor. Você se sente bem. Eu vou dar só um exemplo. É como se fosse um jogador fazendo um gol em uma Copa do Mundo. Ninguém nunca foi jogador aqui, nem foi para a Copa do Mundo. Mas para você ver qual é a alegria. Então, Pastor, oi, posso interromper para fazer uma pergunta? pode falar à vontade. Eu agora fiquei em dúvida. O pastor disse que devemos fazer o bem sem olhar quem, mas se pastor também, para fazer aquele bem, põe em risco, por exemplo, a tua própria vida ou a tua própria situação fica de um jeito complicado. Ainda assim precisa fazer? Mas em que questão? Questão pessoal, questão Sim, eu econômica? estou a dizer, por exemplo, imaginemos que o pastor tem uma casa, tem filho, tem essas coisas, Hum. né, para cuidar. E de repente o pastor precisa ajudar outra pessoa. Imagine se essa tua atitude põe em risco a tua própria casa, a tua própria família. Ainda assim temos que ajudar sem olhar quem? Mas você tem que. Vou te dar 2 exemplos rapidamente. Ótima pergunta. O meu pai me ensinou: quando você tem um pão, você pode dar metade. Se você der todo, é burrice. Não, eu vou ter que dar tudo. Aí não. Porque você vai ficar descoberto, isso aí já não é amor. Ok. Entendeu? Então você tem que. Primeira coisa, você tem que ter equilíbrio nas decisões. Porque Sim. Deus ele nos dá um espírito. O que foi que Paulo falou com Timóteo? Deus não te dá um espírito de medo, mas deu de força, de amor e de disciplina. Em equilíbrio. Então, nós temos que ser equilibrados nas nossas decisões. Eu quero fazer o bem, quero. Mas se eu for fazer o bem, vou me colocar em dificuldade extrema, eu posso fazer o bem de outra maneira. Ok. De repente, aquela maneira de bem que eu estava pensando, eu não tenho condições. Mas não significa necessariamente que para aquela mesma pessoa, naquela mesma situação, eu não posso fazer um bem de outra maneira. Eu vou dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Um exemplo. Eu ganho R$ 1.000, justo? E desses R$ 1.000, eu pago 900 de aluguel. Olha só. Pô, vai sobrar só 100. Aí eu encontro uma pessoa que está com aluguel atrasado. Eu vou dar 500, ela ficar com 500, vai ficar 2 pessoas sem aluguel. Não tem É senso. verdade. Aí o que é que eu vou fazer? Eu conheço o prefeito, ou eu conheço um vereador, vou entrar em contato com alguém que possa ceder para ela uma ajuda. Ajudei ou não ajudei? Ajudou. É aquele 100 que sobrou, posso fazer uma feira, mas eu não posso deixar de pagar meu aluguel para pagar o do irmão. Porque aí o que acontece? Eu vou estar me colocando em dificuldade. Eu posso me colocar em dificuldade, sim, mas sem esquecer automaticamente os meus deveres. Porque como é que eu vou descobrir a minha criança para cobrir uma outra? Entendendo? Ok. Então, assim, nós temos que Entendi. ser. Não sei se eu respondi sua pergunta, nós temos que ser prudentes e temos equilíbrio nas decisões. Não, já respondeu. Entendeu? A resposta é essa. O irmão falou assim: tem pessoas que têm condições de ajudar. Falou, irmão, eu estou trabalhando muito, eu queria muito ir no culto, mas eu não vou poder ir no culto não na sua casa. Eu sei que vai ser. Mas eu vou mandar um presente para você. Ajudou. Um exemplo. Olha, irmão, eu estou morando no Japão, mas eu estou fazendo uma semana para você de jejum. Ajudou. Olha, irmão, eu chamei a equipe aqui para estar orando pela tua causa, pela tua família, pelo teu marido. Ajudou. Então, tem N maneiras de se ajudar. Ok. Então, eu só vou ajudar a pessoa naquela condição que eu tenho condições de dar aquela ajuda por excelência. Ok. Se eu for dar de qualquer jeito, vai atrapalhar ele, vai atrapalhar a mim, não vai resolver nem lá nem cá. Ok. É Entendeu? verdade. Então, assim, vamos responder a pergunta, eu não creio, não sei se você. Respondeu. Glória a Deus. Vamos rapidamente para a gente já Obrigado. concluir. Algum irmão tem mais alguma pergunta? Algum irmão tem mais uma pergunta? Não? Não se importa com indecência, não busca os próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não suspeitar mal. Às vezes isso aí acontece. Falou, peraí, será que... Porque é um sentimento humano. A coisa mais importante é que o ser humano não pode continuar vivendo no erro. Tem gente que é despeitosa à vida. Eu vou dar só um exemplo. Hoje a aula está maravilhosa. Segura aí. Tem pessoas que qualquer pessoa que estiver conversando pensa que está falando mal. Não, ela está falando mal de mim. Isso aí já é um espírito. Isso aí já é espiritual. A pessoa está com um espírito de autocomiseração. Entendeu? Às vezes o inferno fica jogando seta. Todo mundo que está conversando ao redor está falando dela. E às vezes não tem nada a ver. Então fica assim, aí suspeita mal de tudo, né, cara? Sabe por quê? Quando a pessoa demonstra esse tipo de situação, ela está declarando a própria carência. Porque ela está vendo na outra pessoa algo que ela não tem. Então, essa carência, aí vem tudo junto. Ó. Vem, às vezes a pessoa às vezes é invejosa, às vezes a pessoa não tem prazer em estar do seu lado,
Às vezes não tem prazer em entrar na sua casa porque sua casa é mais bonita que a dela. Às vezes a pessoa não tem prazer de te alegrar quando você conquista até um bem material. Vai ficar tudo aqui na terra, mas Deus nos permite. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade para saber que essa pessoa está doente e não tratar ela mal, nem se comportar como ela. Entendeu? Olhar para ela com um olhar de amor, olhar com um olhar de misericórdia. Agora tem uma coisa, entendeu? Quando a pessoa está doente, é fundamental que você possa acompanhar e curar ela de longe. Se você for curar de perto, você tem que ter as ferramentas necessárias para curar essa pessoa, porque senão você fica doente. A pessoa está gripada, você não tomou injeção de gripe. Aí você vai querer abraçar. O que acontece? Ah, não, porque a irmã precisa de um abraço. Você vai ficar gripada também. Eu estou falando de uma questão espiritual. Entendeu? Você vai querer ajudar uma pessoa, se você não está bem espiritualmente, você acaba ficando doente também. Então, assim, você pode ajudar de longe, intercedendo, chama uma pessoa para fazer uma parceria com você, um pastor, uma pastora, um irmão que gosta de orar, irmã que gosta de orar, para que possa cobrir você em oração nessa grande batalha. Viu? Vamos terminar um pouquinho, ó. Não, tudo folga, não, olha aqui, não folga com a injustiça, né? Não se alegra com a injustiça. Já viu esse tipo de pessoa? Que tem prazer no mal do outro. Pô, fulano e tal comprou um carro velho. O sangue de Jesus tem poder. As pessoas que não têm prazer na bênção do outro, quer fazer de tudo para você ficar por baixo. Querido, eu fico aqui, mas esse tipo de gente não merece tua amizade. Eu quero aplicar essa palavra. Nós temos que ter o dom de Deus, a caridade no nosso coração, fazer o bem a todo mundo, mas selecionar as pessoas que estão no nosso barco. Selecionar as pessoas que estão na nossa vida. Como é que eu vou colocar na minha casa uma pessoa que eu sei que quer meu mal? Aí não é bondade, isso é burrice. Então, eu posso ajudar essa pessoa, pastor? Pode. Ora por ela. Ela na casa dela e você na sua. Ora por ela, intercede por ela, faz igual a Jó. Foi o que Deus fez. Deus deu vitória a Jó quando orava para os amigos. Bom, meus amigos estão esperando Jó morrer. Falou que Jó estava em pecado. Que amigos são esses? Mas mesmo assim, Jó orou. Então, e Deus abençoou. Então, vou te ensinar o segredo. Orai pelos que te odeiam e orai pelos que te perseguem. Perseguir, você ora. Deus abençoa, Deus prospera, Deus levanta, tem misericórdia, Senhor. Toma direção, Pai amado. Fala a cada coração. Toma frente dessas pessoas. Certamente Deus vai abençoar. Vamos aqui rapidamente aqui, ó. Mas folga com a verdade. São pessoas que têm prazer com a verdade. Entendeu? O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tem prazer na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Tá vendo? O amor nunca falha. Sofre. Às vezes, querido, existem situações, eu quero já concluir para que você possa entender. Às vezes, existem situações que Deus permite que você está certo. Você, na sua razão, tem que ficar calado. Eu não sei se já aconteceu com você isso alguma vez já. Já aconteceu com você isso alguma vez? Será que nós somos... Você certo, Deus fala assim, ó, não abra sua boca. Por quê? Porque na ira do homem, Deus não opera. Aí passa-se os anos e lá na frente você vê Deus da vitória. Por quê? Porque você conseguiu engolir esse sapo mesmo estando certo. Por que, pastor, fiz isso? Por amor ao evangelho. Por você não se rebaixar, por você continuar servindo a Deus, por teu coração ser humilde. Isso não é orgulho, não. É você zelar pelo nome de Jesus, zelar pela tua vida e pela tua família. Não vale a pena discutir. A Bíblia fala que nós temos que fugir das questões loucas. Ah, vamos conversar. Não vamos conversar nada, vamos orar. Conversar o quê? Tem nada para conversar. Então, assim, o amor tudo sofre. Às vezes sofre calado. Tudo crê. Olha, vai dar certo. As circunstâncias são contrárias, mas você crê, ó, vai dar certo, Deus vai operar. Às vezes a gente fala assim com o coração um pouco, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei que ia dar certo, mas... Não, mas vai dar certo em nome de Jesus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Dá tempo ao tempo. Tudo crê, tudo espera. Ó, pastor, mas a situação minha tá difícil. É só Deus. Como é que eu vou poder amar? Como é que eu vou ter essa graça? É só Jesus. Se é amor, vai esperar. Se é paixão, às vezes passa. Aí o que acontece? A gente fica repetindo, jogando para frente, repete o erro várias vezes. Repete a vida, passa e continua repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Porque nós não entendemos que o amor tudo espera. É tudo uma fase. Salomão falou que não existe nada novo debaixo do sol. O que significa? A vida, querido, eu quero que você entenda, as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Às vezes a gente comete um erro aqui, aí vamos mudar de canal. Aí muda de canal, comete o erro de novo. Aí muda de canal de novo, comete o erro de novo. Por quê? Porque gera uma inconstância no próprio coração. Porque o erro e a situação não está fora, está dentro.
Então, quando não modificar o programa, a programação, enquanto não modificar o software, vai ficar cometendo os mesmos erros a vida toda. Qual é o segredo diante da situação? Esperar, suportar. Por quê? Verdadeiramente, se é amor, não vai falhar. Amém, querido? Olha aqui, ó. Mas havendo profecia, cessarão. Pronto, já acabamos aqui já no finalzinho. Havendo profecia, cessarão. Serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desfalecerá. Todos os dons, os ministérios, né? Os títulos, tudo vai parar um dia. Mas o amor permanecerá. O amor, a graça de Deus vai continuar nos nossos corações, entendeu? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, diga Paulo. Paulo fala assim, nós conhecemos em parte. Então, aquilo que deve se revelar de Deus para mim, para a tua história, nós sabemos em parte. Ninguém conhece o final da nossa história. Você conhece, falou, pastor, Deus já programou, tá assim, assim. Não. Nós estamos vivendo o nosso dia, dia após dia. Então, o conselho da nossa alma para você hoje, eu creio da parte de Deus, é que você não fique muito preocupado daqui um ano, daqui um... Projete o hoje. O amanhã é fruto do hoje. Se hoje você não estiver bem com Deus, se hoje você não estiver com o coração caritativo, se você não estiver sofrendo, suportando, às vezes esperando, um coração benigno, né? Então, assim, é justamente isso aí. O amor tudo sofre, tudo crê, não foga, não fogando com a injustiça, não invejando, né? Ajudando, cooperando. Por que, pastor, isso aí? Porque essa palavra é para todos nós. Nós não somos isentos desses sentimentos, não, viu, irmãos? Nós não somos anjos, não, para todos, porque Satanás não respeita título. Título é na terra, é uma questão de organização. Então, assim, que o sentimento de Deus, que o Espírito Santo venha nos auxiliar todos os dias, porque nós necessitamos aqui, ó. Porque, Paulo fala, ó, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ninguém sabe tudo. Nós estamos todos nós num grande barco, em um período de aprendizado. Mas quando vier o que é perfeito, a perfeição de Deus, a plenitude de Deus na minha, na tua vida, quando ele fazer o que ele fizer na nossa vida, quando ele concluir aquilo que ele tem de concluir na minha, na tua vida, porque até então nós conhecemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Então, o que é em parte será aniquilado. Por quê? Nós estaremos diretamente com ele e conheceremos ele como ele é. Quando eu era menino, olha o que Paulo falou, falava como menino, sentia como menino e discorria. Ou seja, discutia, analisava, né? Tomava decisões como menino, falava como menino, se comportava como menino, em todos os aspectos. Ah, pastor, mas essa meninice aqui é uma questão de infantilidade? Não. Essa meninice aqui que Paulo fala, ele chama na questão de imaturidade. A pessoa pode ter 200 anos, mas pode ser uma pessoa imadura. Uma pessoa que pode ser burlada facilmente, uma pessoa que não tem uma mente blindada por Cristo, uma pessoa que facilmente pode ser atraída por pessoas que não têm o Espírito de Deus. A pessoa chega na sua casa, conversa, ele bota uma... Quem não tem Deus não tem discernimento de espírito para saber onde é que Deus está falando, onde é que Deus não está falando. Se essa pessoa está dando para a gente o benefício ou não. Se é um benefício para minha casa, se é um benefício para minha alma, se é um benefício para o meu trabalho, se é um benefício para minha família, se é um benefício... Que tipo de benefício? Um benefício para a tua alma, você se sente bem. Quando a pessoa de bem chega na tua casa, você se sente bem. Quando uma pessoa de mal chega, você se sente mal, basta. São dois espíritos paralelos, contrários, não tem como os dois se juntar. Você já recebeu uma visita do bem, você já recebeu do mal. Quando a visita do mal chega, você até momentaneamente parece que sente aquela alegria, mas depois que vai embora, você se sente fraco, você se sente vazio. E quando é uma pessoa que verdadeiramente você tem uma empatia, que tem um feeling, que é uma pessoa que tem um prazer na sua vitória, a coisa mais importante, você já se sente bem automático. Aqui, ó. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com todas as coisas de menino. Ou seja, logo cheguei à maturidade, né? Homem aqui significa homem e mulher, o ser humano de si. Porque agora vemos como espelho, Paulo fala. O espelho antigamente, irmão, na época de Paulo, era um latão polido. Não tinha espelho como nós temos hoje. Era um latão polido, né? Dava o polimento, não tinha máquina de polir, não tinha nada. E a pessoa via assim meio embaçado. Não existia um espelho neto como nós temos hoje. Porque agora vemos como espelho, fala, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Então, o relacionamento com Deus é algo recíproco. À medida que a gente vai conhecendo ele, ele vai se revelando para nós. À medida que a gente vai buscando a presença de Deus, mais ele se revela, até chegar um período que vai ter um contato direto com ele. Agora, pois, olha aqui, irmãos, e concluímos, permanece a fé. Ou seja, a fé, eu até anotei aqui, ó,
A fé, na época de Paulo, né? E hoje também, é a certeza das coisas que se esperam e demonstração de realidade que não se vê. Ok. Mas a fé, com o tempo, ela se torna em visão. Ou seja, você tem fé que vai comprar uma casa, um exemplo. Aí você comprou uma casa. A fé para comprar a casa já não precisa mais. Por quê? Você já viu a realização da tua fé. Então, a fé com os anos se torna em visão. Por quê? Porque Deus, em parte, cumpre algumas promessas que ele decretou para mim e para a tua vida, né? Então, a gente tem que estar ciente. Ah, mas vão se cumprir todas? É só Deus que sabe. Seguramente, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que muitas promessas são vistas de longe. Entendeu? Então, a fé, ela se transforma em visão. E a esperança se torna em experiência. A pessoa vai esperando, esperando, esperando e vai acumulando experiência. Agora, a única coisa que permanece é o amor. Entendeu? Permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. O maior é a caridade, irmão. Então, que o Espírito Santo possa, assim, colocar na minha e na tua alma esse desejo de ser uma pessoa caritativa, uma pessoa bondosa, não para fazer prazer aos homens, não para fazer prazer aos outros, mas porque nós temos Deus na nossa vida. Ao lugar que você chegar, eu quero profetizar, ao lugar que você chegar, as pessoas vão falar, verdadeiramente, Deus visitou minha casa. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos morada dele. Deus não habita em templos feitos de mão de homens. A igreja, nós vamos no sábado, vamos no domingo, igrejas bonitas, grandes, suntuosas, mas quando sai o pessoal dali, o Espírito de Deus não fica ali. É um lugar sacro, é um lugar santo, dedicado para a palavra de Deus, a manifestação da glória de Deus, ok. Mas quando a gente vai embora, Deus vem com a gente. Então, eu quero que você possa entender que Deus ele está em você, nas tuas atitudes, no teu modo de se vestir, na tua palavra, no teu modo de agir, no teu modo de pensar, entendeu? No teu modo de interpretar, no teu modo de refletir. Tudo isso prefigura o caráter de Deus, a bondade de Deus em você. Então, que você possa, né, folgar, possa ter esse fôlego, respirar. Pastor, mas isso aí é uma coisa assim, muito extra, mística? Não. Na tua simplicidade, Deus, ele sabe que a nossa natureza é pó. Mas mesmo assim, ele confiou seu espírito. Nós não vamos virar semideus, e não. Vamos continuar homem, pobre, miserável, cego e nu. Mas só que com a presença de Deus, nós vamos ter visão, nós vamos ter cheio de Deus, vamos ser cheio da presença de Deus, e o Espírito Santo vai nos usar para a glória do nome dele. Então, se sinta nesta tarde, cheio da presença de Deus, e que o Espírito Santo possa te usar, amém, querido? Para beneficiar outras pessoas em todos os aspectos. Faça uma oração. Aquilo que Deus colocar para você fazer, faça. Porque verdadeiramente Deus vai prosperar a tua casa e vai prosperar a tua alma, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos abrir agora o microfone e saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, boa noite a todos. A paz, boa noite a todos. Deus abençoe, boa noite. Fiquem na paz, irmãos. A paz, irmãos, a paz, pastor. Boa noite a todos. Amanhã nós teremos a nossa oração. Viu? Em nome Boa de noite. Paz, irmão. Amém. Boa Paz, noite. irmãos, boa noite. Good night, na paz. Paz, irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Good night, see you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. O pastor pegou gosto de see you tomorrow, então. See you tomorrow. Tem que falar, tem que começar a botar para falar inglês agora. É verdade. Tomorrow. Appreciate. Joel é meu professor de inglês, viu? Se eu falar inglês errado aí, vou falar com ele aí. Deus abençoe. Irmã Cleide, Deus abençoe. Dá um abraço no Anderson, nas crianças, viu? Irmã Amélia. Muito obrigada, Amém. pastor. Amém. Amém. Yuri. Abra também Deus na abençoe. pastora Se os irmãos Juiz. quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar para mim mensagem. Eu estou à disposição, viu? O que eu não souber responder, nós vamos orar e vamos pedir a Deus para responder, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Amém, pastor. Amém? Obrigado. Mas vamos fazer de tudo para poder sim estar respondendo. E é fundamental que nós possamos crescer junto. Não vai ficar ninguém para trás, não. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Paz. Paz. Paz.